Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Vamos dar continuidade então ao tema legislação aplicada à informática e vamos pegar um tema melhor para a gente, né? Uma coisa que é mais que a gente todo mundo deseja, né? Direito à privacidade, né? Então o que vem a ser a privacidade? A gente já viu aí nas últimas aulas, né? Os crimes de informática, como acontecem, como as pessoas são mal intencionadas em alguns aspectos na utilização do computador, né? Como acontecem alguns crimes, né? Invasões, como são os insultos que acontecem, que a pessoa usa suas informações para tal falso testemunho, né? Então a gente já viu também as punições que são aplicadas a esses tipos de crimes, né? Como a legislação brasileira ela cuida, e até a internacional, né, em todos os países, punem as pessoas em relação a esses tipos de crime, né, que são tratados hoje em dia como prioridades dentro da internet. Né? No mundo da informática, hoje em dia, o profissional ele tem que saber se comportar, ele tem que saber cuidar das suas informações, só que as pessoas também precisam, no seu dia a dia, tratar sobre esse assunto. Então, o direito à privacidade seria o quê? A você ter o seu direito de utilizar as informações que você tem e terem guardadas para você mesmo, né? Não serem utilizadas por outras pessoas, né? Se é algo um pouco mais privativo, né? Então, a gente vai observar aí, né, que hoje em dia a privacidade, né, ela garante que as pessoas não terão a sua intimidade ou sua vida expostas, né, a terceiros sem o seu consentimento, né? Hoje nós temos a lei do Marco Civil, né, que protege esse direito no seu cotidiano virtual em diversos dispositivos, tá? Então, o que seria esta lei, né? Essa é uma lei que ela trata justamente dessa proteção de dados, né? Essa proteção das nossas informações, né? Você vai ver isso muito mais para frente, né? Você vai analisar isso aí depois, né? Ela é um tipo de proteção que ela é regulamentada, que garante que os dados não sejam excluídos. Que dados serão esses? São os seus, as suas informações. Elas não serão excluídas de qualquer maneira, sem assim você desejar. Né? Você pode sim providenciar o seu direito, né, de garantir, eu não desejo mais essa informação, eu desejo encerrar o meu contrato. Né? Isso garante a sua proteção. Essa proteção em relação ao quê? Aos seus dados, com relação a algumas empresas que você vai contratar para poder você utilizar o seu acesso à internet. Vamos pegar um exemplo. Você precisa acessar a internet, você precisa contratar uma empresa, não é isso? Então, mesmo que você utilize dados, uma rede de dados móveis, essa empresa ela vai fornecer o seu sinal, ela tem que dar garantias de que os seus dados não sejam expostos para outras pessoas, certo? Então pega essas empresas como Claro, TIM, né? Elas têm que garantir essa proteção também, certo? Tá? Então existem muitas vezes a legislação, ela também ela o que ela proíbe que os provedores de acesso elas divulguem os dados dos usuários ou fiscalizem os dados que são trafegados, né? Para quem não lembra, né, para quem não sabe, provedores de acesso são aquelas empresas que estão fornecendo sinal de internet para você, tá? Claro, TIM, Oi, tá? As internets, no caso, fixas, né, ou internet fibra, tá? Essas empresas elas possuem provedores de internet. Ela vai liberar o seu acesso à internet, tá? E elas têm que garantir a proteção dos seus dados, né? Então, quando você chega em um site, você faz um cadastro para poder fazer uma compra ou para poder fazer o acesso a um determinado conteúdo de uma página, o provedor ele tem que dar garantias de que os seus dados não sejam divulgados para para terceiros, tá? E isso são uma proteção que é com relação ao Marco Civil. Ele vai dar essa garantia, tá? Os provedores, né, no caso, eles vão estar o quê? Eles vão estar proibidos de armazenar os registros de acessos dos seus clientes. Que registros de acesso serão esses? Blogs, sites, redes sociais, registro de acesso a páginas de compra, tá? Eles não podem registrar, por exemplo,
informações como seus dados bancários, né? Ou utilização de informações do seu cartão, tá? Eles vão ficar proibidos em relação a isso, né? No entanto, os dados eles poderão ser monitorados e armazenados, tá? No caso, armazenados em caso de uma determinação judicial, desde que não ultrapasse o prazo de 1 ano, tá? As informações suas vão ficar armazenadas ali, mas apenas como dados de registro, por exemplo, de IP, o horário que você está utilizando, você fez o acesso, a duração, o início, o dia, o início, o fim do seu acesso, né? E isso está registrado na lei do Marco Civil, tá? Para quem não conhece o IP, tá? Para quem ainda não lembra o que é IP, né? No caso, o IP é o seu endereço do seu computador na internet, tá? Então existe uma numeração, um registro, todos os computadores, celulares, todos os dispositivos têm esse tipo de IP que vai fazer esse registro, tá? Então, nesse caso, os provedores eles vão ficar o quê? Eles vão ficar proibidos, tá, de armazenar determinadas informações de clientes que podem o quê? Elas podem ser penalizadas no futuro. A segurança de dados hoje dessas empresas, elas têm que se concentrar muito para o quê? Para que elas impeçam o acesso de hackers, de criminosos cibernéticos que cheguem o quê? A usufruir das suas informações, tá? Hoje em dia, por exemplo, existem ferramentas que nos protegem para poder fazer esses tipos de acesso à internet com mais tranquilidade. Até mesmo, por exemplo, todo site que você faz o acesso hoje em dia tem o quê? Ele fica registrado no seu computador todas as páginas que você acessou. Você pode fazer o quê? Você pode simplesmente chegar e fazer uma limpeza de histórico de acessos, tá? E limpeza de senhas, de acesso, tá? Isso são informações que você deve estar utilizando para proteger, tá? Por exemplo, trocar a senha desses cadastros uma vez por ano, né, ou a cada 6 meses, isso é sempre o ideal. Existem sites que já fazem de uma maneira automática a troca de senhas, atualizações de dados a cada 2 meses. Tá? Então, são formas de segurança, formas de proteção dos dados. Né? Hoje, os nossos dados de internet eles são muito sensíveis e fáceis de serem identificados. Você pega um exemplo, um Facebook, tá? Que onde a gente, quando faz o acesso, a gente faz registros de data de nascimento e tem muitas pessoas que acabam publicando muitas outras informações, tá? Então esses são cuidados que você deve ter, certo? Tá? Então, quando a gente fala sobre o futuro do direito digital, muitas das questões que estão sendo trabalhadas na área, elas refletem os problemas que já eram regulamentados pelo ordenamento jurídico, né? Entretanto, em uma realidade totalmente offline. Você pega o exemplo, tá, dos crimes que vêm acontecendo, né, pessoais, no seu dia a dia. Tá? Isso não significa que o direito digital não possua desafios pela frente, especialmente em relação a alguns temas novos que vêm surgindo no nosso dia a dia. Né? Roubo de informações é muito comum, né? Transferência de dados de forma involuntária, isso acontece. Tá? Mas vai o quê? Vai que a gente tem que ter a nossa proteção, nossos cuidados também com relação a isso. Né? Saber utilizar a informação é o mais importante. Nas redes sociais, a gente tem que ter todo um cuidado na hora de a gente utilizar uma informação. Não é registrar, por exemplo, eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem hoje, vou ficar divulgando as fotos e vou retornar a tal dia. Muitas pessoas vão dizer que isso é uma bobagem, por que eu não posso divulgar? Porque simplesmente alguém pode utilizar aquela informação, olha, a casa está vazia. Olha, a gente pode fazer o acesso a determinada informação aqui que ele nem vai notar. Então, são dados que você tem que saber se proteger, você também tem que saber relevar. Né? Vamos pegar um outro exemplo, tá? De, no caso, você fazer o acesso de mensagens do WhatsApp. Tá? Muitas pessoas fazem a informação, passam a informação de qualquer maneira.
mas existem alguns links que são jogados no sistema WhatsApp, né, de mensagens, em que a pessoa simplesmente clica e ele vai ser levado a algum determinado site em que ele faz um cadastro e ele percebe que depois que esses dados são utilizados por aquele link, né, e que dali é um link falso. Né? Links não devem ser utilizados em WhatsApp, tá? Justamente porque eles podem te levar a determinadas páginas falsas, né? Isso é um dos crimes que já acontecem no nosso dia a dia. E é muito... essas informações a gente tem que ter todo um cuidado. Tá? Mas a nossa proteção dos dados pessoais, a Constituição, ela garante o direito à privacidade, impedindo que os dados e informações sejam vasculhados sem a sua devida permissão. Tá? Então, hoje, como uma vitória, né, para a sociedade, foi aprovada já a lei que disciplina a proteção desses dados. Né? Além de definir as situações em que os dados possam ser coletados e tratados por muitas empresas e poder público, que é justamente a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda tramita, no caso, né, no Senado, né, para aprovação, mas isso é questão de tempo, até porque o Brasil, ele mesmo sendo atrasado em alguns pontos, né, essa proteção de dados ela já vem acontecendo até com relação ao Marco Civil. Né? Mas a LGPD ela tem um poder maior, né, de proteger os nossos dados. Né? Pega um exemplo, por exemplo, uma informação de criminosos que utilizam o WhatsApp, trocando informações. Toda a informação que você utiliza pelo WhatsApp, ela fica registrada ali por 1 ano nos provedores. Tá? Mas uma polícia, por exemplo, ela não pode chegar de qualquer maneira e pedir informações sobre aquelas conversas do WhatsApp de qualquer maneira. Ela tem que ter todo um aspecto jurídico para aí sim ela conseguir informações das trocas de mensagens. Tá? Não é de qualquer maneira que os provedores podem divulgar essas informações. Tá certo? Então, saibam utilizar suas informações pessoais, até porque a grande maioria das empresas hoje em dia, elas buscam o quê? Elas buscam informações pessoais de vocês, né? Via Facebook, Instagram, para poder conhecer os candidatos. Né? Muitas pessoas gostam de colocar o nome completo, né, em redes sociais e acaba que se divulga as suas informações pessoais. Tá? Ele vai saber se você utiliza tal coisa, se determinados assuntos que você comenta nas redes sociais não pode ser prejudicial à sua empresa. Tá? Isso são dados, são informações. Tem que saber se proteger também com relação a esses dados também. Não é só esperar que o poder público faça essa proteção, que as empresas protejam. Você também tem que saber utilizar suas informações. Tá certo? E vamos pegar um pouquinho um outro assunto aqui, direitos autorais, né? O que vem a ser os direitos autorais, né? E essa informação é algo que a gente tem, que é precioso para a gente, né? O que seriam isso? Né? Os direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual, tá, tem sobre a sua criação. Imagina você que está ali num belo dia, você acorda e tem uma ideia sobre uma música, né? Você começa a escrever algo, né? É uma ideia, tá? Você já tem um direito sobre aquele produto, tá? Você tem direito sobre aquela informação, tá? A partir do momento que você cria algo, você é o criador dela. Então você precisa o quê? Você precisa garantir os direitos sobre a sua obra, tá? E é isso que os direitos autorais fazem, tá certo? E o que acontece? Isso é garantido pela Constituição Federal. O autor ele tem acesso exclusivo sobre a sua informação. Tá? E existem tratados internacionais que dão proteção a essa obra intelectual. Tá? E também a lei brasileira também garante isso. Nós temos a Lei 9.610 de 98, tá? 1998, que garante o quê? Ela garante o registro da obra que permite que a autoria seja reconhecida
e garante validade contra os terceiros. O que seriam os terceiros? Outras pessoas que venham a roubar as suas ideias, né? Os direitos morais, patrimoniais, prazos de proteção, direitos de sucessores estão todos regulados dentro desta lei. Tá? Ela garante proteção à sua ideia, a qualquer desenvolvimento de informação, seja um livro, seja uma música. Tá? Se um autor desenvolve uma música e ele vende essa música para outra pessoa, ele tem direito sobre ela ainda. Tá? Ele recebe sobre essa sua obra. Tá? Mesmo que ele venha a falecer, os seus filhos, os seus parentes próximos recebem, terão direito sobre essa obra, tá? Sobre valores dessa obra. Tá? Então, são proteções que garante, essa lei ela garante proteção aí a todas as obras que são criadas, desde um livro, desde uma música, desde qualquer partitura, tá? Ou até softwares, certo? Tá? E existem escritórios que garantem esses direitos autorais. Um dos casos nós temos o órgão da Fundação Biblioteca Nacional, que ela é responsável pelo registro de obras intelectuais e tem por finalidade dar ao autor a segurança quanto ao direito de sua obra, também sempre baseado em cima da Lei 9.610. Tá? Além disso, caso alguém venha de violar esses direitos autorais, tá? Ele constitui crime, prevista como detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? De acordo com decretos que foram criados já até em 1940. Então, isso até antes da própria lei dos direitos autorais, tá certo? Tá? E o que acontece aqui? Tá? Toda a obra ela deve ser registrada. Esse registro, tá? Ele é cobrado um valor sobre o direito autoral a ser solicitado, uma vez que são diferenciados os requisitos sobre pessoa física ou sobre pessoa jurídica. Lembrando, pessoa jurídica, aquele que utiliza CNPJ, empresa, tá? CPF, pessoa física. Tá? Toda pessoa, quando nasce, ela já nasce com o direito ao CPF. Tá? Então, ela já tem o quê? Uma identidade, um registro, algo que está garantindo o quê? A sua autenticidade. Tá? E você que tem esses direitos, que tem uma ideia, pode registrar as suas obras. Tá? Qualquer ideia que você desenvolver hoje em dia, você tem que dar garantias de que você tem ela registrada. Tá? E isso vai o quê? Você precisa comprovar, tá? Mediante pagamentos, registros, guardar as cópias de autenticadas, né, sobre aquele registro, tá? Sobre aquela informação. Tá? E as obras, hoje em dia, elas podem receber qualquer obra, hoje ela recebe direitos autorais, né? Desde composições de música, tá? Com ou sem letra. Vamos pegar um exemplo. Você começa a cantarolar aqui uma música, algo no seu dia a dia, e alguém escuta você cantando e, opa, nossa, ele canta bem. Ou a letra é bonita, ou, não, a letra é legal, mas o cantor não é legal. Deixa eu pegar anotar essa música que essa pessoa está cantando. Tá? Se você cantar essa ideia no seu dia a dia, cantar e a pessoa simplesmente anotar aquilo ali, aquela pessoa que, se caso ele vier a registrar, ele já tem o direito total sobre aquela música. Não adianta, assim, você ir numa justiça, tentar comprovar isso, você tem que ter os seus registros, né, sobre aquela música. Opa, eu cheguei e anotei ali no caderno aquela música, aquela composição daquela música. Mas se você simplesmente só cantarolar, é simplesmente fácil que alguém venha roubar a sua ideia. Tá? Obras em quadrinhos, personagens, é muito comum. Tá? Letras e partituras musicais. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma música. Caneta Azul, Azul Caneta. Quem não lembra, né? Dessa música que apareceu na internet. Simplesmente o que aconteceu? Como as pessoas começaram a cantar muito dessa música, cantarolar, né? Como foi um sucesso na internet, o autor, que era uma pessoa simples,
tá? Ele pegou e foi orientado a registrar a sua música como um direito autoral dele. A partir dali, essa música foi utilizada já em diversos outros locais e por diversas outras pessoas. Ele o que? Ele está ainda recebendo sobre aquela música que ele tem, mas ele é o direito dele que foi registrada aquela música, tá? Se ele não tivesse feito isso, simplesmente ele não estaria recebendo nada. Hoje, esse cantor ele já está até utilizando essa música, já foi utilizada pela Caixa Econômica, hoje ela já é utilizada pelo Enem. Então, só para você ter alguns pontos de algumas ideias que são desenvolvidas aí, que as pessoas criam, tá? E que ele se aproveita dessas ideias, tá? Existem também argumentos e roteiros cinematográficos que são muito comuns hoje em dia. Existem guerras, né, entre essas empresas de streams que fazem esses tipos de obras, né, cinematográficas. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Mas, sobre esses direitos autorais, nós temos dois tipos, tá? Os direitos morais, tá? Que são referentes são referentes aos reconhecimentos pela criação de uma obra e elas são intransferíveis, tá? A pessoa que simplesmente que desenvolveu uma ideia ou, por exemplo, uma canção é registrada em nome de um ou mais autores. Não é possível passar essa autoria moral para outro indivíduo, a não ser por um processo legal para requerer os direitos de uma música. No caso, se ela foi roubada, tá? Se a pessoa tiver comprovação de que ela já vinha desenvolvendo, escrevendo aquela música há um bom tempo, tá? E existe também o direito patrimonial, que está relacionado aos retornos financeiros a uma música, por exemplo, tá? Então vamos pegar aqui essas aí, elas podem ser vendidas a terceiros, que é muito comum, que acontece bastante hoje com os cantores hoje em dia. Não é simplesmente um cantor, ele vai e começa a escrever uma música, assim. Não, ele se aproveita de outras músicas, de outras pessoas que criam uma obra ali, e ele vai, compra o direito patrimonial e começa o quê? A usufruir daquela música. A música faz um grande sucesso, ele vai receber pelas vendas que ele tem sobre a música, mas a pessoa, o autor principal da música, que escreveu aquela música, ele terá direito também sobre aquela obra, tá certo? Sobre os ganhos daquela obra, tá certo? E no outro caso, como a gente falou, né, os outros tipos de direitos que a gente tem, né, existem direitos que sobre obras cinematográficas, tá? Que é muito comum. Por exemplo, roteiros cinematográficos, né? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? De alguma série, por exemplo, da Netflix. Existem diversas ações judiciais contra a Netflix de autores que dizem que ter escrito uma determinada história e que a Netflix se aproveitou, ou a pessoa que simplesmente utilizou, deu a ideia aos produtores da Netflix, se aproveitaram da história, né? E ela tem o quê? Ela está querendo receber algo sobre aquela história, né? Sobre aquele sucesso daquele filme. Tá? Então, hoje em dia, isso é muito comum, isso acontece bastante. Né? Relações referentes à ética e à moral das pessoas. Né? A pessoa já aproveitou da ideia de alguma pessoa e vendeu aquela ideia. Tá? Isso acontece bastante. Essas empresas de Netflix, como Netflix e Amazon Prime, elas vêm sofrendo diversos processos. Tá? Já existem casos em que a Disney vem recebendo processos, a Globo, né, autores de novela vêm recebendo esse tipo de processos. Tá? Por quê? Porque alguém foi lá e se aproveitou da ideia de uma pessoa, tá, sobre aquela obra intelectual e está usufruindo de outra maneira, de uma maneira errada. Né? Tá certo? Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Até a próxima.